ter sido assodada por todo tipo de discriminação, ela viu-se forçada a mudar-se da cidade de Deus, tá? E a nobre colega deixou de comunicar ao juízo processante o novo endereço da ré, que passou a morar em Sepetiba, né? E ela lá ficou tranquila, esperando que o andamento, né, notícia sobre o andamento do processo. Muito bem. Como não ocorreu isso, a sua advogado não a comunicou, não comunicou ao juízo o seu novo endereço, foi considerada foragida, revel, uma vez que não fora localizada para vários atos do processo, tendo sido decretada a sua revelia pela meritíssima juíza do 4º Tribunal do Júri da capital, tendo nesta ocasião constituído este que vos fala, o Dr. João Batista Martins de Souza, advogado, jornalista e babalorixá, que assumiu o cargo de defendê-la de tão grave acusação, tendo apresentado a acusada perante a magistrada instrutora do processo, ocasião em que pediu a revogação do decreto prisional, o que foi deferido cerca de quase um mês após, tendo a mesma permanecido presa todo este tempo no presídio Talavera Bruce, que é o presídio feminino aqui no Rio de Janeiro. Produzidas as provas de acusação e de defesa, finalmente foi pronunciada para ser julgada pelo plenário do 4º Tribunal do Júri da capital, decisão contra a qual recorreu e que foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, sendo marcado seu julgamento para o dia 8 de março de 2005, Dia Internacional da Mulher, onde, conforme ela mesma diz, abre aspas, nasceu de novo para a vida, fecha aspas, sendo este o seu terceiro nascimento, pois o primeiro é o natural, nascimento natural, tá? Quando a mãe dá luz a um filho, a uma filha. E o segundo é quando o seguidor afro-brasileiro é consagrado aos seus voduns, seus inquices, tá? Então ele nasce novamente para a vida, é o segundo nascimento. Então ela considera como seu terceiro nascimento por ter sido absolvida da pecha de ter assassinado o seu namorado, um ogã da sua casa, em um ritual de magia negra. Então ela considera ter nascido pela terceira vez. Muito bem. Sendo este o seu terceiro nascimento, pois o primeiro é o natural, e o segundo quando da sua feitura, e o terceiro quando se viu absolver de tão cruel acusação. Durante os debates, a acusação esmerou-se na tentativa de convencer os jurados de que a tese acusatória, o libelo, tá, estava respaldada nas provas, abre aspas, tão bem colhidas e consideradas irrefutáveis e constantes dos autos, e que os motivos para o cometimento do crime foram torpes e premeditados e, portanto, duplamente qualificados, tendo pedido a condenação da acusada nas penas do artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal, cuja pena vai de 12 a 30 anos de reclusão. Então, assumimos, tá, com a nossa defesa técnica. Então, na nossa defesa técnica, na nossa sustentação oral, procuramos rebater toda a tese acusatória, para e passo a passo. Contestamos a validade, a legalidade de todas estas provas carreadas contra a acusada, face à inexistência de testemunhas oculares, visuais ou auditivas. Todas eram testemunhas do, abre aspas, ouvi dizer, abre aspas, do ouvi dizer, fecha aspas. Ou que a vítima tinha um comportamento ilibado, que era honesto, e etc, etc, etc. A prova técnico-pericial foi atacada também de forma veemente, em face da sua fragilidade e falta de objetividade e conexão falha entre os ferimentos no corpo da vítima e as características dos mesmos punhais, tá?
Muito bem. A defesa abordou a influência que a mídia teve nos deslindes do caso. Esta influência foi marcante, principalmente no tocante à visão distorcida dos cultos afros, que foi diluída ao longo das coberturas jornalísticas, que levou a opinião pública a julgar e condenar de antemão a acusada por um crime por ela não cometido. Procurou também a defesa técnica chamar a atenção dos jurados para o fato de que não era somente a acusada que estava sendo julgada naquele momento, mas também a religião afro, junto com suas práticas religiosas, e duas entidades de Umbanda, de Quimbanda, de Quiumbanda e do Candomblé, conhecidas e respeitadas como Dona Maria Padilha e Dona Maria Navalha, dois Exus Eguns de luz, espíritos de luz, e de grande capacidade espiritual de transformação na vida das pessoas que as procuravam e que continuam procurando até os dias atuais. Em qualquer terreiro de Umbanda, de Candomblé, onde as mesmas continuam baixando, descendo, incorporando para ajudar a nós seres humanos. A casta de homens e mulheres negros, brancos e mestiços que deram suas vidas, seu sangue para a formação da sociedade brasileira estava sendo julgada, e todo um segmento religioso formado por homens e mulheres que trazem no sangue a hereditariedade do branco colonizador, do negro escravo, do índio, e que cada uma a seu modo contribuiu para a existência do que é hoje conhecido como o culto afro-brasileiro. Junção de crenças europeias, africanas e ameríndias, que no seu bojo secular e religioso traz o respeito à natureza, à liberdade, à paz, o amor e a fraternidade entre os homens, independente de cor, de raça, etnia ou religião. Finalmente, após a réplica, porque o Ministério Público tem direito à réplica, replicou, rebatendo a sua tese acusatória, já combalida, na peleja, por falta de um conjunto probatório robusto e eficaz, que tivesse a capacidade de levar ao Conselho de Sentença a condenar a nossa defendente, a Ialorixá Tânia Mara Gonçalves da Silva. Muito bem. Então fomos à sentença. Após a tréplica, no caso apresentada por nós, a defesa técnica, fomos para a sentença. Houve o recolhimento para a sala secreta dos jurados, onde lá votaram, e lá nós já saímos com o resultado. 6 votos a favor da absolvição e apenas 1 contra. Após o primeiro ciclo de debates, veio a réplica e a tréplica, a primeira por parte do órgão acusador, Ministério Público, chamado, que tem o poder de custos legis, defensor da lei, e que tem a função de custos legis, que seja o fiscal da lei, que repisou todos os seus argumentos apresentados na primeira fase e reiterou o pedido de condenação da acusada. A segunda, a tréplica, a defesa também fortaleceu os seus argumentos anteriores e reiterou o pedido de absolvição da acusada por absoluta falta de provas e por manter desde a sede inquisitorial policial, lá no inquérito policial, até aquela instância, a negação de autoria, que foi a nossa tese defensiva. Trabalhos encerrados, o Conselho de Sentença retirou-se para a sala secreta para a votação dos quesitos apresentados pela acusação e defesa, tendo decidido o referido Conselho pela absolvição da acusada por absoluta falta de provas, por 6 votos a favor e apenas 1 contra. Fora assim, então, feita a verdadeira justiça. Porque justiça, meus caríssimos internautas, meus caríssimos irmãos, veja bem, é como as próprias insígnias da justiça representa a deusa Thames, com os olhos vendados, com uma balança numa das mãos e com a espada
no meio. A balança significa a equidade. A balança não pode pender mais para um lado e menos para o outro. Tem que ser distributiva, juridicamente falando. A justiça tem que ser distribuída igualmente para ambas as partes. Tá? A venda significa que a justiça não pode olhar para A nem para B. Se A é mais rico, se B é mais pobre, se B usa um Rolex, se B é um empresário, se A é um pobre coitado, é um estivador do cais do porto. Não, não pode. Pelo menos é isso que pretende dizer, tá, a deusa Thames, que é a deusa da justiça. E a espada significa a violência da lei, a sanção da lei. Por quê? Porque uma sanção, porque uma sentença sem uma sanção, tá, seja corporal, no caso de um crime julgado pelo tribunal do júri, tá, seja na área civil uma condenação de uma indenização por um ato danoso, lesivo a outrem, tá, não será considerado justiça, nunca, porque a lei sem a sanção não é justiça. Então a espada significa a sanção da lei, a penalidade, a pena imposta àquele que foi considerado culpado pela prática de um determinado ato contra um seu semelhante, ou contra no caso de um crime de dano, contra uma invasão de domicílio, contra um prédio, a propriedade, uma batida de um acidente de trânsito, enfim, né? muito comuns nos dias atuais. Muito bem. E passado todo este pesadelo, depois fizemos uma entrevista que vocês vão poder acessar lá no blog, vocês procurem lá, e vocês vão encontrar as fotos da mãe Tânia com outro visual na praia de Sepetiba, juntamente conosco, né, onde nós fizemos uma entrevista sobre como estava a vida dela a partir daquilo, e que no momento nós não vamos, por uma questão de tempo, não vamos aqui repetir, porque eu não acho tão necessário, porque ela já estava uma chamada ação de graça, né? Feliz por ter sido absolvida. Tá? Mas eu quero abrir um adendo aqui, que alguns dos jornais, tá, usaram muito o termo chamado de macumba, que eles nos alcunham de macumbeiros, macumba. Vai passar nessa macumba, eles não fazem. Ali tem um terreiro, ali tem uma casa de orixá, ou uma casa de santo, como querem alguns, né? Ali não tem um templo afro, não, ali tem uma macumba. Mas se tem uma igreja evangélica lá, não, ali tem uma igreja evangélica, o senhor tem uma igreja evangélica, lá adiante o senhor dobra, tem uma igreja católica de São João Batista, de São Jerônimo, de São Patrício, enfim. Mas quando se trata de um terreiro, não, ali tem uma macumba. Vai ali, o senhor tem a macumba, o senhor dobra, tem a macumba, o senhor dobra a direita, dobra depois a esquerda e tal, só vai chegar lá. Então se tornou comum usar o termo pejorativo de macumba. Então eu lembro que durante a minha peroração, que é o ato de perorar, de falar ao coração dos jurados, né, depois de você fazer a sua defesa técnica, tá? Então eu procurei dissecar para os jurados, na maioria das vezes até pertencentes a outros segmentos religiosos, como eu descobri que uma das juradas era evangélica. Então eu procurei dizer, gente, tá? Hoje, dia 8 de março de 2005, nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Então eu lembro que eu levei um retrato pintado, tá? Que eu tenho aqui na minha casa, de uma negra velha, tá? Com os seios, né, recheados de leite, amamentando de um lado o seu filho negro, tá? E do outro
o filho do seu senhor escravizador. Surgindo então a chamada mãe de leite. Mãe de leite. Então, o nascedouro da grande população mestiça desse Brasil foi amamentada por essas mães de leite. E que no Dia Internacional das Mulheres são raras as homenagens feitas a essas mulheres que tornaram o Brasil caboclo, o Brasil mulato, o Brasil mestiço. Então hoje é muito difícil alguém alcunhar-se de caucasiano, de branco verdadeiro, se tiver nascido aqui nesse Brasil, tá? Porque se formos fazer um DNA, vamos encontrar lá no seu sangue o DNA do sangue do negro, não do sangue negro, porque o sangue não é negro, é vermelho, igual do branco, igual do mulato, igual do cafuso, do mameluco. Nós vamos encontrar lá traços de DNA no sangue do brasileiro. Então, quem achar que este tribuno, este jornalista, este babalorixá está errado, vocês podem comentar. Vocês têm o direito de comentar, tem aí um botão que vocês podem acessar e tecer os seus comentários, tá? E apresentar a sua antítese, porque eu estou apresentando uma tese, vocês irão apresentar uma antítese, né? Uma antitese, de onde eu errei, onde eu estou errado nesse sentido. Então, voltando ao tema, então eu procurei mostrar, gente, o que é macumba? Macumba, em primeiro lugar, macumba é um instrumento que é fabricado, tá? É um instrumento de som que é fabricado largamente na Bahia e hoje exportado para todo o Brasil, até para o exterior, os conjuntos afro, reggae, tudo toca esse instrumento chamado macumba. Muito bem, mas eu quero me ater à definição de macumba no sentido religioso. Então, gente, enquanto eles nos chamam de macumbeiros, atos de macumbaria, como dizem lá os evangélicos radicais, idiotas, que perdem tempo em nos atacar e nos agredir, tá? Macumba nada mais é do que um conjunto de culturas, a cultura afro, a cultura branca e a cultura ameríndia, e que tem polos em comuns. Por exemplo, nós somos um conjunto que somos monoteístas, que são aqueles que acreditam apenas em um Deus, e somos politeístas. No caso, nós afro-brasileiros, nós somos politeístas e somos monoteístas porque acreditamos, primeiramente, em uma figura maior que se chama Olorum, o nosso Deus todo-poderoso, o mesmo Deus dos católicos e dos evangélicos. Tá? E somos politeístas porque acreditamos nos semideuses, nas forças divinizadas da natureza e nos espíritos de luz, segundo a literatura espírita, tá? Tão bem cantada em verso e prova pela saudosa memória de Allan Kardec. Muito bem. Então, além de termos essas características em comuns, nós temos também outras. Então, macumba é um conjunto, é uma panela na qual você usa para fazer uma determinada comida, onde você usa o tempero afro, o tempero branco e o tempero ameríndio. Tá? Então, essa panela pode significar o cozimento de um alimento, como pode significar também um conjunto de rezas, um conjunto de práticas espirituais, um conjunto de soluções, ou de pré-soluções, ou de pré-caminhos para resgatar as pessoas da lama, do lodo, da droga, da bebida, do crime, da maquerência.
quando as pessoas nos procuram, tá? Muitas pessoas, até eu já debati muito aqui sobre o fato de muitos irmãos nossos usarem a palavra cliente. Nós não temos clientes, embora pareça ser clientes, não, tá? Nós temos consulentes, porque o consulente ele vem fazer uma consulta para saber a origem daquele problema que o aflige. Então nós temos o dever legal, devido à nossa formação cultural, muitos até ignorantes, zeladores de orixás, ignorantes, não sabem ler, por não saberem ler, é o chamado analfabeto funcional. Ele mal sabe assinar o nome, mas é portador de um saber ou de saberes que muitos que formados em letras, sabe Deus quantas, não têm a capacidade de decifrar um garrancho feito por aquele zelador ou por aquela zeladora de orixá. Então, isso é que nos reúne, é que nos une, mas ainda continuamos brigando contra o racismo, contra a discriminação religiosa. Então, este caso é o caso típico, tá? Extremado desse racismo, dessa discriminação. Hoje não vivemos mais em um Brasil negro. Felizmente ou infelizmente? Hoje vivemos em um Brasil mestiço, caboclo, mulato, e caucasiano também, mas com origens lá no misticismo. Então, através dessa peroração, eu procurei mostrar ao Conselho de Sentença, que é quem decide o destino daquele que está sendo julgado pelo tribunal do júri, se ele vai ser condenado ou absolvido, para mostrar que, na realidade, quem estava sentado ali no banco dos réus não era a Ialorixá ou a Mãe de Santo, como eles publicaram nos jornais, Tânia Mara Gonçalves da Silva, mas sim a religião afro-brasileira tão atacada, tão vilipendiada, tão acunhada, tá? De macumbaria, no intuito de convencer as pessoas que a macumba é coisa do demônio, que eles sim são coisas de Deus, e por eles serem de Deus, na concepção deles, tá? As pessoas têm que, além do dízimo, têm que dar gordas ofertas. Então, gente, eles lá, isso aqui já é a pauta do nosso próximo programa, tá? Eles lá também têm um balcão de venda de alguma coisa. Porque se ele não vender a imagem do demônio, que mata, que dilacera, que destrói lares, famílias, pessoas, assassina, ninguém vai dar dízimo e nem tampouco vai dar ofertas. Eles vão correr a sacolinha e não vai pingar nada. E sabe qual vai ser o resultado disso? Eles vão ter que mudar de profissão, porque nós não exercemos a profissão de sacerdote de orixá. Não é profissão, é um sacerdócio, é diferente. Eles lá exercem a profissão de pregadores, principalmente os eletrônicos, os chamados neopentecostais. É isso que nos diferencia. Então, nesta panela de macumba, de macumbaria, que eles tanto falam, eles não estão inseridos. Porque não tem autoridade, não tem a limpeza espiritual de estarem ali inseridos, não tem a capacidade de reconhecerem as suas falhas, os seus pecados. Assassinato de um Ogã num ato de magia negra. Teve pessoas, é tanta coisa que não dava para colocar tudo. Teve pessoas que viram, tá, as tais testemunhas que não apareceram nem nos jus acusações, na antiga instrução criminal, e nem no dia do júri em si, para repetir o que teriam dito lá as tais testemunhas
de caráter. E teve pessoas lá, vizinhos, que viram quando ele estava de cabeça para baixo, no momento em que a mãe de santo, a Ialorixá Tânia, sangrava ele com uma punhalada no coração, e as filhas de santo, as filhas de orixá, com um oberó. O oberó é um alguidar grande de barro que nós usamos para os mais variados tipos de trabalhos dentro do segmento afro-brasileiro, dentro das nossas casas, tá? de orixá. Tá? Então, e as pessoas aparavam e misturavam com otim-fum-fum. Otim-fum-fum quer dizer cachaça, qualquer bebida alcoólica, com popupá. Popupá quer dizer dendê, e oim, mel, misturavam para oferendar aquele sangue temperado aos seus deuses pagãs, ou pagãos, como queiram. Tá? Mas só que essas testemunhas, o órgão acusador, não se desincumbiu de apresentá-las, nem no jus accusationis, na antiga instrução criminal, e nem no dia do júri. A espessura dos ferimentos que nós atacamos com bastante veemência no laudo técnico pericial não condiziam com a espessura dos punhais, e eram 7 punhais que eram utilizados pela Dona Maria, eram e são utilizados por Dona Maria Navalha, que magistralmente, no ato somente de um espírito de muita luz, as pessoas ficavam numa parede. Vocês já viram isso em circo? Não que seja palhaçada, não, tá? Mas já viram isso lá no circo, é palhaçada. Aqui não, com a Dona Maria Navalha, aquilo é verdadeiro. Então ela rodava e jogava. Então uma faca entrava aqui, outra aqui do lado, nunca machucou ninguém. Era o trabalho em que ela fazia para retirar as más energias, tá? E quando ela retirava aqueles punhais, tá? Ela detectava, tá? Prendia as más energias daquela pessoa que pululam em torno do nosso corpo magnético espiritual. Então, quando ela retirava, ela estava energizando, tirando a energia negativa e colocando a energia positiva, fazendo aquilo com muita maestria, e nunca se teve notícia de que a Dona Maria Navalha tenha sequer arranhado alguém. Basta dizer que a grande maioria dos consulentes e não clientes da Dona Maria Padilha, que atendia às quartas-feiras, e a Dona Maria Navalha atendia às segundas-feiras, tenha sequer sofrido um arranhão. Claro que depois dessa notícia tenebrosa, as pessoas ficaram temerosas de serem identificadas, saírem em jornal, serem arroladas como testemunhos, sumiu todo mundo. Hoje, a mãe Tânia conseguiu trazer de volta esses consulentes. Muitos se transformaram em eleguns da sua casa, em filhos de orixá da sua casa, entendeu? Novos ogãs, mais filhos de orixá, omorixás foram agregados à sua casa. Hoje é uma casa com um número bastante significativo de omorixás, de filhos de orixás. Aí ficamos aquele recado para o final. Tá? Esse recado vai para nós, seguidores do culto afro-brasileiro. Meus irmãos, eu posso lhes dizer, do alto do meu conhecimento, porque eu também passei, não por esse tipo de provação, mas por outros tipos de provações que muitos sacerdotes ficam pela metade do caminho e desistem. Não é isso que eu quero. Eu vou buscar outra coisa, mas deixa que os nossos bacuros, os nossos mentores espirituais nos impõem a sacrifícios, a provações que só os verdadeiros conseguem ultrapassá-las. Então a impressão que ficou é que a mãe Tânia
passou por um processo de provação e não negou a sua origem em nenhum momento, confiou naquilo naquilo que ela possui e que trouxe de berço e que muitos chamam de carrego. Carrego é a ponte que partiu. Quem diz que tem carrego, porque o verdadeiro sacerdote afro não tem carrego. Não tem carrego, porque quem tem carrego é caminhão. Então, orixá, exu, que são espíritos de luz, caboclos encantados, fazem parte de uma corte de espíritos de luz que o nosso grande Pai Olorum nos mandou para nos ajudar a carregar também o nosso fardo. Nós sim temos fardo, mas eles não são fardo, tá? E eles, por sua vez, vêm para a Terra para nos ajudar a troco de nada, porque eles não precisam do nosso dinheiro, não precisam de otim-fufum, não precisam de oberó para botar comida, nada. Se tornou cultural, isso aí é cultural, faz parte da cultura. Assim como a Igreja Católica tem suas insígnias, né? Os evangélicos têm suas insígnias, e outros segmentos religiosos têm também as suas insígnias. Tá? Então, gente, é por isso, quando nós louvamos os caboclos, né, de uma forma tão magistral que um autor desconhecido, não se sabe quem, né, um dia compôs e cantou em verso e prosa. Vermelho é a cor do sangue do meu pai, e verde é a cor das matas. Vermelho é a cor do sangue do meu pai, e verde é a cor das matas. Ô saravá, seu rompe-mato na Jurema. Ô saravá, seu rompe-mato no Jurema. Vermelho é a cor do sangue do meu pai, e verde é a cor das matas. Ô saravá, seu sete flecha lá na Jurema. Ô saravá, seu flecheiro lá no Jurema. Ô que caboclo, ô que caboclo. Salve os caboclos, salve os encantados, salve os inquices, salve os voduns, salve as pessoas que têm a responsabilidade do que trazem de berço, que Olorum um dia lhes outorgou. Então, de parabéns, tá? Não eu que consegui lograr provar a defesa